Eu era jovem, virgem, prometida em casamento e simplesmente engravidei. Me chamo Maria, sou uma mulher simples, moro numa cidade pequena e nunca imaginei que a minha vida tão comum aos olhos do mundo seria escolhida para algo tão grandioso. Um dia, quando eu estava sozinha, o silêncio foi interrompido por uma presença que, assim, eu nunca esquecerei. Um anjo apareceu diante de mim. Eu senti medo, confusão e uma paz estranha ao mesmo tempo. E aí, do nada, ele virou para mim, me chamou de cheia de graça e disse que Deus era comigo. E de repente, eu ouvi as palavras que mudaram a minha vida, que eu iria gerar o Filho do Altíssimo. Naquele instante, 1000 pensamentos passaram pela minha mente. E eu perguntei como é que isso ia acontecer, afinal, eu era virgem. E o anjo me respondeu que o Espírito de Deus iria vir sobre mim e que não era algo humano, era um milagre. E como que eu iria recusar vivenciar um milagre de Deus, aquele que eu sempre acreditei? E é claro que eu respondi: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim o teu querer. Só que assim, não foi fácil depois disso. O meu noivo ficou super confuso, as pessoas, os meus vizinhos, todo mundo ficava cochichando e falando da minha vida. Eles acharam que eu tinha traído o José. E durante a minha gestação toda, eu não carreguei só um filho, eu carreguei o peso do julgamento e do silêncio. Mas Deus nunca me abandonou. E essa sempre foi a melhor parte. E quando chegou a hora do parto, toda mãe quer um lugar confortável para o seu filho nascer. Mas a gente não tinha condições financeiras para isso. Então, o Salvador não pôde nascer num palácio, nem em algo confortável. A gente só tinha um estábulo cheio de feno e um céu muito estrelado. E como assim, de repente, num piscar de olhos, depois de eu fazer muita força, o filho, o Salvador, nasceu e ele estava nos meus braços. Super frágil, um bebê tão pequenininho. Eu o vi crescer, dar os seus primeiros passos, ouvi o seu riso e me chamar de mamãe, mas eu também pude ver a dor, a rejeição e a incompreensão. Eu guardei muitas coisas no meu coração, afinal eu não queria preocupar meu filho, nenhuma mãe quer isso. Mas foi difícil. E o dia mais difícil da minha vida foi quando eu vi ele pregado numa cruz. Ele estava sendo julgado por algo que nem fazia sentido, ele não tinha pecado, ele não tinha cometido erros nenhum. Eu não conseguia entender por que eles estavam fazendo isso com o meu filho. Afinal, nenhuma mãe deveria ver um filho sofrendo assim. Meu coração estava dilacerado, mas eu sabia que tinha algo maior ali de Deus para a vida dele, algo muito além da minha compreensão e o propósito que o meu filho veio ao mundo. Mas assim como a vinda do meu filho foi um milagre, a volta dele também foi. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e nos falou sobre uma glória e uma vida eterna. Prazer, eu sou Maria, mãe de Jesus.